2026 vai ser de novo um ano decisivo para o Brasil. As eleições presidenciais colocam frente a frente dois projetos muito claros: a continuidade democrática e uma ruptura institucional por meio da violência, com direito a tirar da cadeia os golpistas condenados pelo STF. O ano de 2026 também marca os 10 anos do impeachment da Dilma Rousseff, o início da polarização política no país, que abriu margem para a extrema-direita defender, sem constrangimento, pensamentos violentos e extermínio de opositores. A extrema-direita já deixou muito claro o seu projeto de poder: formar a maioria no Senado para tentar tirar do poder os ministros do STF, e o principal alvo é o Alexandre de Moraes, o relator do julgamento da trama golpista. Mas outros também entram nessa lista, como a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, responsável pelo processo que investiga o orçamento secreto e o abuso das emendas parlamentares. 2026 promete. O campo progressista precisa saber pautar o debate nos termos certos. Não é só uma disputa entre candidatos, é uma disputa sobre democracia. Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Estou com meu parceiro Rodrigo Viana, que está mais um ano ao meu lado. Rodrigo, que prazer estar com você aqui nessa mesa. Prazer é meu, Gabi. A gente está normalmente no N2, mas vamos começar esse ano de 2026 tentando entender o que vem pela frente no Brasil e no mundo, né? Isso, Rodrigo não é mãe de Ná, mas aqui no Em Detalhes a gente vai tentar trazer algumas previsões. Isso, mapear um pouco. E a gente tem indicações de pesquisas, de clima político no Congresso, de termômetros ao longo de todo o ano de 2025. Sim. E também, claro, dos últimos anos de governo Lula também para a gente avaliar. Nas últimas pesquisas que a gente trouxe, mais uma vez se mostra um favoritismo do Lula como candidato agora no ano eleitoral. Finalmente estamos em ano de eleições, já com esse caminho pavimentado desde o final do ano passado, mostrando então esse favoritismo e uma direita bastante fragmentada. Esse cenário deve se manter? Qual que é o desafio, vamos dizer assim? Porque a vantagem está aí, está colocada, né, Rodrigo? É isso, Gabi. As últimas pesquisas de 2025 mostraram que Lula conseguiu se recuperar, né? O pior momento do governo foi ali no primeiro semestre de 2025, ainda com os reflexos de aumento de preço, desgaste do governo, mas daí Lula termina 2025 recuperando popularidade. Não é uma popularidade estrondosa, mas é o suficiente para ele recuperar também favoritismo, né? E fazer uma certa gordura na vantagem em relação aos seus principais adversários. As últimas pesquisas do ano passado, de 25, mostraram Lula com cerca de 10 pontos de vantagem sobre todos os adversários num eventual segundo turno. Então, seja sobre Flávio Bolsonaro, seja sobre Tarcísio, seja sobre Ratinho Júnior. E mais do que isso, mostraram também as pesquisas de 2025, ainda do finalzinho do ano, que aquele papo do Centrão de que, olha, o candidato tem que ser alguém mais da direita moderada, porque tem mais chance de ganhar do Lula, as pesquisas não estão mostrando isso, não. O Flávio Bolsonaro está mais ou menos no mesmo patamar do que o Tarcísio de Freitas ou do que o Ratinho para enfrentar o Lula. Então isso fortalece a candidatura da família Bolsonaro, o que é bom para o Lula também, porque tende a trazer para a eleição uma direita mais fragmentada, como você falou. Então o Lula no primeiro turno com 35%, 40% dos votos, e aí 2 ou 3 candidatos da direita, né, para ver quem vai ao segundo turno. Flávio Bolsonaro, a princípio, e Ratinho Júnior, pode ser um nome do Centrão. Caiado deve manter a candidatura dele também. Então, uma fragmentação na direita, um favoritismo do Lula, que chega, segundo os números que a gente tem na mão,
favorito para 2026. Agora, eu não acho que vai ser uma eleição de 10 pontos de vantagem. Eu acho que isso pode encurtar ao longo da campanha. A gente tem aí uma disputa de pautas também. Nós vamos falar disso ao longo desse programa, né? Isso, você falou bem dessa direita fragmentada. Teve um momento até que parecia que estava mais embaralhado ainda, porque ainda tinha o fator Jair Bolsonaro nas pesquisas. Sim. Aí depois, quando ele foi preso, se colocou o Bolsonaro fora desse baralho e aí veio o Flávio Bolsonaro. Desagradou o Centrão e tal, mas depois isso também teve um jogo que foi virado, né? O Tarcísio foi um recado para o Tarcísio também, de que, olha, então você não é mais o favorito, primeiro, vamos dizer assim, a primeira opção da direita, como tinha se mostrado em algumas pesquisas ou tinha se colocado nesse lugar de certa maneira, né? Então, acho que o jogo tende a ser. As coisas vão se acomodando, né, Rodrigo? Parece que sim. Ô, Gabi, essa história de que o Tarcísio era o nome, isso era mais um desejo do que uma realidade política. Do Centrão e do mercado. Era um desejo do Centrão, dos partidos ali do Centrão, e do mercado financeiro da Faria Lima, e de grande parte da mídia brasileira. Globo, Folha, UOL, os grupos de mídia que queriam um candidato com esse perfil do Tarcísio, que significaria o quê? Pega os votos da família Bolsonaro, mas sem precisar ficar na mão da família Bolsonaro. Esse era o projeto. Não deu certo. Olha, a gente lá no N2, você, o Chico, o Sá e eu, desde o começo de 25, quando o Tarcísio parecia, olha, vai ser o Tarcísio, a gente dizia, duvido que vai ser o Tarcísio. Não, o mercado vai conseguir se impor e vai convencer o Bolsonaro de que ele precisa apoiar o Tarcísio. Nunca acreditei nisso, Gabi, porque pensa pelo lado do Jair Bolsonaro e da família. O que eles ganham entregando todo o patrimônio político deles na mão desses partidos do Centrão? De forma alguma. Eles não ganham nada. Então, sempre acreditei que a gente teria uma candidatura da família Bolsonaro, né? E essa candidatura está aí colocada. No fim do ano passado, parecia que podia ser a Michelle também. Que não era um desejo do próprio Jair. Não era, mas ela tentou se impor, fez alguns movimentos interessantes, mas a gente começa 2026 com o Flávio Bolsonaro nessa posição. Ah, é uma candidatura só para negociar. Está parecendo que não. Até pelos números que ele conseguiu nas pesquisas finais de 2025, ele está melhor do que o Ratinho, melhor do que o Tarcísio. Para que ele vai retirar a candidatura dele? Ele pode ter 25%, 30% dos votos no primeiro turno e depois é o Centrão que vai ter que apoiar o Flávio Bolsonaro. A gente volta para o que aconteceu lá em 2018, né, quando esses partidos de direita tiveram que fazer essa opção também. E eu acho que lembra um pouco, fazendo um paralelo com a eleição de 2018, não a de 22 a 18, porque com o Lula preso, houve uma certa divisão do lado da esquerda. Isso. Porque você tinha o Haddad, candidato do Lula, e o Ciro Gomes viu uma oportunidade e falou, eu vou, com uma campanha pela esquerda ali naquele momento, né? Depois o Ciro deu várias cambalhotas e se atrapalhou inteiro, mas dessa vez, quem está preso é o líder da extrema-direita e é a direita que está dividida. Então tem um candidato mais ligado ao Bolsonaro, que é o Flávio, mas nos partidos ali da direita, uma tendência, eu vou lançar meu nome, o Ratinho Júnior. Esse não perde nada de lançar o nome dele, mesmo que não ganhe, porque ele se nacionaliza o nome dele. Ele é governador pela segunda vez já. O Tarcísio não, o Tarcísio pode tentar uma reeleição em São Paulo. Então a gente tem esse movimento de 2026... me lembra um pouco o que aconteceu em 18, só que com o sinal trocado, né? Agora é a direita que está um pouco mais fragmentada, pode se unir no segundo turno. Por isso que eu digo, se tiver um segundo turno, não acho que vai ser um segundo turno de 10, 15 pontos de vantagem para o Lula. Eu acho que pode ser uma eleição, de novo, bastante disputada, talvez não tão disputada como a de 22, porque agora o Lula é que tem a caneta na mão e isso faz diferença a favor da candidatura do presidente Lula, além da economia estar num momento melhor, como nós vamos conversar daqui a pouco. Isso, boa. Já que você puxou esse fio, eu vou puxar também. A gente teve a direita tão fragmentada em 2025 e tanto fogo amigo por parte da direita, até nos estados isso deu uma bagunçada. Sim. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente falou muito aqui no Série Notícias No sobre Ceará isso. mesmo, né? Ceará, exato. Você falou aqui também do Ciro. Do Ciro. Então, vale a pena a gente trazer essa lembrança também. Mas olhando para a economia, tem uma perspectiva de estabilidade, né, Rodrigo? Uhum. E é importante olhar também retroativamente como a economia, num momento em que para o governo foi
vamos dizer assim, foi um período, aquele da operação do Cláudio Castro, em que a direita retomou um discurso porque estava sem pauta nenhuma. Estava sem discurso à direita, né? E aí retomou por meio da segurança pública e o governo teve que fazer uma, vamos dizer assim, dar uma mexida no discurso e retomar mais uma vez a pauta. Aliás, essa é uma pergunta que acho que vale a pena a gente discutir aqui, né? Que é não reagir ao que está acontecendo. Depois da mudança da comunicação do governo, passou também a dar as cartas e trazer as pautas para a discussão, seja escala 6x1 e tal. Mas nesse momento da segurança, o que estava segurando até o governo em pesquisas era o bom momento da economia. A economia. Emprego crescendo, também a questão da inflação dos alimentos que tinha melhorado. A perspectiva é essa, esse é o caminho que o governo vai... talvez seja uma das principais bandeiras, sentindo o reflexo depois da aprovação da isenção do imposto de Isso renda? que eu ia falar, Gabi. Uma certa estabilidade da economia é importante, mas por si só eu acho que não garantiria assim, um discurso forte para o Lula nesse campo. Por quê? Veja, de fato, a inflação parou de subir, mas não está longe de estar confortável também, né? Passou aquele momento mais difícil em que você ia no supermercado e o preço dos alimentos subia sem parar. Parou, né? Mas não quer dizer que o trabalhador brasileiro recuperou totalmente o poder de compra. Então você tem alguns fatores positivos. Parou de subir o preço da comida, ok. O desemprego está no menor nível desde o Plano Real. Isso é importante também. Só que o trabalhador tem a impressão, muitas vezes, no final do mês, de que o salário está terminando antes do mês. Continua essa sensação. Sem contar a informalidade, que é algo já de... Uma informalidade grande. Então você tem, sim, uma economia melhor do que no começo de 25. Ali foi o pior momento para o Lula. E, aliás, foi o momento em que a direita, de maneira inteligente, deixou de falar de corrupção e segurança e tentou focar em economia, né? Teve aquela história da crise do Pix, aquele famoso vídeo do Nicolas, então parecia que o governo estava sem rumo, preço da comida subindo sem parar. Passou aquilo, estabilizou. Mas faltava uma pauta mais concreta para o Lula, e a pauta veio. Fim de 2025, aprovação da isenção para quem ganha até R$5.000 no imposto de renda, que era uma promessa de campanha do Lula. Então ele entra nesse ano de 2026, agora que nós estamos começando, ele entra com uma pauta concreta em que as pessoas vão sentir no bolso. Esse mês de janeiro agora vai ser o primeiro mês em que o trabalhador brasileiro que ganha até 5 mil, e a imensa maioria, vai sentir no bolso. Opa, o desconto foi menor. Aí isso vai se repetir em fevereiro, em março, em abril. Sabe aquela sensação que não precisa ficar falando muito, as pessoas vão sentir, né? Então acho que o Lula traz isso. E qual que vai ser a disputa? A pauta principal da eleição vai ser economia, vai ser manter o governo para alcançar mais conquistas como essa da isenção de imposto para quem ganha menos, ou vai ser segurança pública? Exato. Então, a questão não é o debate dentro da economia, mas quem é que vai impor a sua pauta, né? Disputa de pauta. Disputa de pautas. Para o Lula, interessa a disputa ficar mais na economia, porque ele tem o que mostrar, aprovou o imposto de renda, e ele sai com uma segunda pauta agora na mão, que interessa a todo mundo, que é o fim da escala 6x1. De novo, é algo concreto que as pessoas sentem no dia a dia. O Lula, em 22, foi eleito prometendo isentar quem ganhava até R$5.000. Cumpriu. Agora ele vai disputar 2026, nesse ano, prometendo acabar com a escala 6x1. Não sei se vai dar tempo de aprovar já em 26, mas ele pode trazer isso até como um elemento da campanha, transformar isso num dos centros da campanha. Enquanto do outro lado, à direita, o Flávio Bolsonaro e outros vão tentar centrar, mas a insegurança, o problema... E que é um fato também, o brasileiro também sente a insegurança. Então o Lula vai ter que... Tem elementos na economia, mas vai ter que também se debruçar e dar algumas respostas no campo da segurança pública. Eu acho que muito nessa linha das operações que a Polícia Federal fez em 25, que é atacar o crime, não significa sair matando as pessoas numa comunidade, como aconteceu no Rio de Janeiro. Atacar o crime é investigação, inteligência, desarmar o sistema de lavagem de dinheiro e pegar gente poderosa, gente rica, gente do sistema dos combustíveis, da falsificação de combustível. Então, o governo vai dizer isso, olha, nós estamos trabalhando contra o crime organizado, isso não se faz com matança, se faz com inteligência policial e tem que mostrar resultado também, né? Então, essa vai ser a disputa, né, de pautas, né? Economia
ou segurança pública? Eu acho que as duas vão estar juntas na campanha e o Lula vai ter que dar mais respostas no campo da segurança. O que é positivo é que 25 houve essa troca de comando na comunicação, que você já citou, e de fato melhorou a comunicação do governo. Isso é um fato. Então já foi um preparativo em 25 para uma linguagem que vai estar muito forte no ano de campanha, que é esse ano que nós estamos agora. E muito bom que essa pauta da escala 6x1, ela apareceu muitas vezes nas manifestações. Aliás, tem um programa especial do N2, do final do ano, que tá o Genuíno, né? Foi entrevistado ali no N2 por você e pelo Chico Sá também. Isso. E aí tem um momento que o Chico fala: 2025 foi o ano que a esquerda recuperou as ruas, a força das manifestações. Verdade. Eu achei isso muito simbólico e a pauta da escala 6x1 esteve nas ruas em todos esses momentos. Seja no momento que a população saiu para protestar contra a PEC da bandidagem, teve um momento também lá no início, na derrubada do IOF também por parte do Congresso. No final do ano, aquele protesto que foi simbólico contra essas atuações do Hugo Mota e do Congresso também. Em todos os momentos, a pauta do fim da escala 6x1 apareceu também. Estava nos cartazes, né, de rua. E não foi algo que precisou o governo organizar. Não era uma campanha oficial, eram cartazes escritos sabe, aquela coisa escrita à mão, na cartolina. Então, esse é um tema que mobiliza as pessoas. Eu acho que essa pauta do fim da escala 6x1 mobiliza. Então é você voltar para aquela ideia, vamos trabalhar 40 horas semanais? Ok, mas vamos espalhar essas 40 horas em 5 dias e não em 6. Porque todo mundo merece ter 2 dias de folga pelo menos, né? Isso tem que estar estabelecido, é uma conquista da civilização, né? No passado se falava semana inglesa, né? A semana inglesa trabalha 5 dias, folga 2. Só que em amplos setores do Brasil, como o Brasil foi cada vez se tornando um país menos industrial e mais de serviço, de comércio, a grande massa dos trabalhadores não está mais na indústria, que tem os 2 dias de folga, sábado e domingo. Está no serviço, onde o sujeito é comerciário, trabalha no comércio, na padaria, na farmácia, na loja do shopping, na loja de comércio popular, e não tem direito, só tem direito a uma folga por semana. Então, é um tema que mobiliza demais e que dialoga com as pessoas e, certamente, a comunicação do governo vai saber transformar isso num tema também logo depois, né, ao longo agora desse ano, um tema eleitoral. Esse é um tema que tem sido pautado também no judiciário, essa questão dos direitos trabalhistas. Tem sido, os últimos anos, desde a reforma trabalhista, tem sido de sensação também para as pessoas, não é só sensação, é concreto, né? Uhum. De muitas perdas de direitos nesse sentido. Então, acho que a escala 6x1 talvez seja uma pauta que disputa mentes e corações. É verdade, porque você vê que o Lula, logo que entra, tenta trazer a CLT como bandeira. Os entregadores precisam ter a CLT. Mas não teve apoio. A categoria não se mobilizou muito. E, ao contrário, teve até gente falando, não queremos CLT. Talvez, em vez de você voltar para o passado da CLT, que tem que ser defendida, quem tem CLT tem que brigar por ela e tudo, mas talvez seja mais mobilizador você trazer uma pauta nova, que é o fim da escala 6x1. Né? E, de certa maneira, também dialoga com os direitos trabalhistas, com toda a história de direitos trabalhistas, mas para não ficar numa coisa do passado, porque senão fica o discurso dos empresários e dos liberais. Vocês querem voltar ao passado, do Getúlio Vargas, isso não volta mais. Então tá bom, não vamos falar do passado, vamos falar do presente. E no presente é demais trabalhar 6 dias e só folgar 1. Pronto. Né? Esse debate é um debate que pode mobilizar as pessoas nesse ano eleitoral também. Né? Excelente. Rodrigo, a gente falou de manifestação, eu citei essa última, que foi uma grande pauta, essa questão do Congresso, tinha muita hashtag que saiu do âmbito das redes sociais, né, e foi para as ruas mesmo, sobre o Congresso, principalmente depois do PL da dosimetria, né? A anistia disfarçada, né? A anistia disfarçada, exatamente. Isso vai mudar, talvez na nossa história recente, seja um movimento mais forte que a gente está observando nesse sentido. E a minha questão e talvez uma reflexão de todos nós é de como isso vai se refletir nas urnas, no fim das contas, nas eleições. Porque existe uma preocupação, claro, de não deixar a extrema-direita avançar no âmbito do executivo. Mas como que isso vai se refletir no Congresso? Importante. A população está mais atenta a isso depois de todos esses movimentos, principalmente na Câmara dos Deputados?
Olha, veja, a direita e a extrema-direita têm maioria clara na Câmara dos Deputados, tanto que lá passa tudo assim, né? Passa a boiada, como eles diziam na época do governo Bolsonaro. E querem avançar no Senado. E querem avançar. Então, eles querem aumentar a maioria deles no Senado. No Senado é que eles não têm uma maioria tão avassaladora, por enquanto. Então, a direita, a pauta deles era a anistia total. Só não foram para a anistia total porque contaram os votos e viram. A gente consegue até talvez passar na Câmara, mas no Senado não vai passar. Então vamos passar o que dá agora, que é reduzir pena. E aí foram para a redução de pena. Agora, e o Supremo, né, tem toda essa história, será que o Supremo aceitou? Teve um certo acordo por parte do Supremo de aceitar essa ideia de redução de pena e tal? Vamos dizer que tenha tido esse acordo. É muito perigoso, porque a direita recuou momentaneamente. Ela saiu de uma anistia total para uma redução de pena. Agora, Era o que dava, né? Era o que dava agora. Se eles conseguirem maioria no Senado suficiente, eles vão, contudo, falar, agora vamos aprovar a anistia total. Eles vão tentar a anistia, se tiverem maioria no Senado, e vão tentar derrubar ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o ponto. A eleição parlamentar é fundamental. O Lula, nas eleições passadas, especialmente em 22, porque tinha todo aquele discurso de frente ampla, ele evitou fazer aquele discurso, vote nos meus candidatos e tal, porque ele não quis assustar, ele quis mostrar que ele era um candidato mais amplo. Mas dessa vez, o Lula vai ter que fazer campanha dizendo, preciso que vocês elejam a minha bancada, porque senão eu não consigo governar. E porque senão a gente tem o risco de a extrema-direita paralisar o Congresso Nacional e não deixar o Lula governar. Tem esse risco. Dessa vez parece que os exemplos foram muito concretos também para a população. Então está muito evidente. Agora, vamos conseguir evitar esse avanço da direita? Eles têm muito poder porque eles têm ainda o orçamento secreto funcionando, as emendas parlamentares, isso injeta dinheiro e ajuda a eleger gente lá na base, principalmente na Câmara dos Deputados, que é uma eleição mais pulverizada. No Senado, há estados, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, estados mais bolsonarizados, onde é muito provável que a direita faça os 2 senadores. E ele já tem um, né? Porque todo mundo sabe, dessa eleição nós vamos eleger 2. Então tem que haver um esforço muito grande para resistir. Isso é interessante, me fez pensar em como nas últimas eleições presidenciais a gente teve esse discurso pró-democracia para derrotar um Jair Bolsonaro. E agora é de fortalecimento da democracia, depois do julgamento da trama golpista e essa tentativa insistente em tentar derrubar uma decisão do judiciário. Como se assim, a gente achava que, bom, ganhou do Bolsonaro, pronto, está feito. Não, eles continuaram tentando avançar, tentaram dar um golpe. Agora, prendeu o Bolsonaro, condenou os golpistas, está feito? Não, porque agora eles estão tentando aprovar a anistia. Então a gente não pode abandonar as trincheiras. Para mim, essa metáfora, sabe? A guerra não terminou, infelizmente. Eu preferiria um país de mais normalidade, mais tranquilidade, mas a gente continua numa guerra política. Vamos dizer que eles estavam com a trincheira mais avançada para cá e agora a gente conseguiu empurrar um pouco para lá. Mas tem que empurrar mais, tem que avançar mais, tem que consolidar essas 2 vitórias, que foi não permitir que o Bolsonaro ficasse mais 4 anos e condenar e botar na cadeia Jair Bolsonaro e os militares. Mas vão reduzir um pouco a pena. Dependendo do tamanho da redução, eu acho que é ruim que reduza, mas se for uma redução de 27 anos para 22, no caso do Bolsonaro, eu acho ruim, eu acho que é casuísmo e tal, mas ainda assim ele vai cumprir, ele vai pagar pelo que ele fez. Ele, o general Braga Neto, o general Heleno, esse general Mário Fernandes, que levou uma pena fortíssima aí no final de 2025, porque ameaçaram matar a gente, inclusive, nesse golpe. Então eles têm que pagar, né? E a nossa batalha nessa eleição é também para que não se desmonte o que foi feito. Se garanta que os golpistas paguem pelo que fizeram. Que se garanta e a gente observar que a manutenção dessa democracia não é uma responsabilidade que é só do executivo e também, claro, do judiciário, que cumpriu um papel importante, fundamental, de guardião da democracia, e agora também olhando para o Congresso Nacional, para os parlamentares que não estão cumprindo com essa obrigação, né? Sim. Pelo menos uma boa parte que toma as decisões e que tomaram decisões, enfim, em prol da anistia, pensando em anistiar os golpistas. Então, acho que é a primeira vez, talvez, que a gente tenha um olhar tão
simbólico e tão afiado para isso, de que o Congresso, de que todas, né, de que todos os poderes têm a responsabilidade para a gente ter a manutenção da nossa democracia. Até porque, Gabi, nas presidências do Fernando Henrique, lá no começo da redemocratização, depois do próprio Lula, funcionava o chamado presidencialismo de coalizão. Então você elegia o presidente da República, mesmo que o Congresso tivesse maioria de outros partidos, o presidente se compunha, entregava 2 ministérios para os partidos ali mais de direita e tal, e funcionava. Nesse terceiro mandato do Lula, não está funcionando. Não é assim mais. Por quê? Porque o Congresso controla o orçamento, os partidos de direita já não se importam em ter ministérios. Eles não precisam ter um ministério. É claro que é bom ter alguns cargos também, mas eles operam diretamente as emendas parlamentares. Então eles pegam esse dinheiro e botam lá na base para o prefeito para ajudar na reeleição desses políticos. Então, cada vez mais, a eleição parlamentar tem um papel fundamental. Quando a gente olha para as últimas votações importantes de 2025 no Congresso, a gente vê que a esquerda e a centro-esquerda têm, no máximo, 130 votos no Congresso Nacional. Não mais que isso. Em 500. No Congresso não, na Câmara, né? Estou citando a Câmara. De 513, tem 130. Se você somar PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, Rede, né? Somar todos esses partidos não dá 130 votos. A gente tem que fazer um esforço muito grande para essa bancada subir para uns 150. E aí, compondo com setores democráticos que ainda existem no PSD, no MDB, chegar ali a uma quantidade de 200 parlamentares, eu duvido que o setor democrático vai ter maioria na Câmara. Nós vamos continuar em minoria, mas tem que ser uma minoria maior para colocar limites para a direita, para não deixar que eles controlem comissões importantes, como fizeram até no governo do Lula. Então, nós temos que aumentar a bancada de centro-esquerda, para talvez 150, pelo menos, deputados, e impedir que a direita controle o Senado, a ponto de ter maioria para derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso está em jogo em 2026, além, é claro, da reeleição do Lula para um 4º mandato, que significa também a defesa da democracia e de avanços que a gente teve, né? Retomada da economia, retomada de programas sociais, tudo isso está em jogo. Se a direita ganhar, retroage tudo de novo. Aliás, uma perspectiva de não ter o Fernando Haddad nesse último ano, né? Porque ele vai estar ali na campanha do presidente Lula. Ele avisou, né? No fim do ano passado, ele já avisou que vai sair, provavelmente em fevereiro, agora no mês que vem. E ele disse que sai para coordenar a campanha do Lula, mas há uma pressão para que ele seja candidato em São Paulo. Ou pelo Senado ou a governador, né? Ou ao Senado ou ao governo de São Paulo. Ao governo é uma batalha inglória, porque ele enfrentaria o Tarcísio numa reeleição. Agora, ao Senado, eu acho que o Haddad seria um nome muito importante para tentar ganhar uma das vagas de senador em São Paulo. Eu acho que o Lula vai pegar assim no braço dele e falar: Haddad, vai, precisamos de você. Já tem muitos parlamentares e lideranças importantes do PT também acenando para isso, né? Haddad, não tem como a gente pensar nesse ano eleitoral sem você. Muita gente já falou isso também. E, Gabi, a gente falou de economia meio rápido, uma coisa importante de 26 é a velocidade da queda dos juros. Isso. Olha, o desemprego caiu em 2025, a economia deu uma retomada, mas no final do ano deu uma travada já, hein? Então, por quê? Porque os juros estão muito altos, 15%, né, de taxa Selic. Tem uma expectativa de queda dos juros. Já agora, em janeiro, começar a baixar os juros. E baixando os juros, retomar um pouco mais o crescimento. O Brasil está crescendo bem nesse terceiro mandato do Lula, né? Mas pode crescer mais se os juros forem destravados, mesmo com o Haddad saindo, né? Eu acho que até o Haddad saindo, porque se o Haddad fizesse pressão para diminuir os juros, fica sempre aquela coisa, tá vendo? É o Haddad, não tem responsabilidade fiscal, então ele tem que ficar mostrando que ele tem. O tempo inteiro. E ele tem. Ele sempre foi um cara responsável, inclusive na prefeitura de São Paulo e tal. Mas ele sai, tá estabilizada a economia, agora tem que baixar os juros, gente. Senão o PIB vai começar a andar de lado e a gente não pode ter isso porque o Brasil precisa crescer, precisa continuar gerando emprego e tal, é importante. Então é uma batalha importante também de 2026, a gente acompanhar qual vai ser a velocidade da queda dos juros. Tem muita batalha importante nesse 2026, né, Rodrigo? E olha, esse ano a gente vai trabalhar muito juntos aqui no ICL. Batalha de comunicação também, ver como é que as redes sociais internacionais, como é que o Trump será que ele interfere na eleição do Brasil nesse ano? Ele fez esse movimento, né, de aproximação com o Lula, mas isso não quer dizer muita coisa. Se ele puder,
ele tira o Lula e põe um governo mais à direita para cantar vitória também no Brasil, como ele já cantou vitória no Chile, na Argentina, no Paraguai, né? Em outros países da América do Sul que foram para a direita. Outros países da América do Sul na direita, exatamente. Então, também é um cenário importante. Um cenário para a gente ver como é que as redes sociais, a partir dos Estados Unidos e dos interesses que o Trump coordena, vão intervir na eleição. E o ICL tem um papel fundamental, né? Para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, para furar o bloqueio também da mídia tradicional. Tudo isso nós vamos trabalhar muito, Gabi. Tudo isso, Rodrigo. Mais um ano que a gente diz a eleição mais importante dos últimos tempos. Tem sido sempre assim. A eleição mais importante até agora, então. A gente está junto nesse mais um ano. Prazer te receber aqui nesse primeiro episódio, Rodrigo. Ótimo ano para você e para nós todos. Para nós, para nós. Nos acompanha aí. Você agora vai ficar na companhia de Débora Maganha no Mercado Investimentos. Depois, o Rolê ICL. E você pode também ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Tamo de volta, pessoal. Até amanhã. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.